Oi, meu nome é Ed e tenho 17 anos. Nunca tive amigos, e quando finalmente consegui ter uma amiga, ela bagunçou tanto a minha vida que nem converso mais com a minha mãe. Aqui está como tudo começou. Por causa do emprego do meu pai, nossa família estava sempre mudando de cidade para cidade. E com isso, precisei ser educado em casa, mas minha mãe me forçava a participar de vários esportes ou qualquer atividade que envolvesse outras crianças. Ao contrário dos meus pais, odiei conhecer pessoas novas. E eu pensava, para que fazer isso se daqui a alguns meses ou no máximo um ano nós vamos nos mudar de novo e terei que conhecer outras pessoas? Aí, um dia minha mãe me levou a uma aula de computação. E lá, eu não tinha que interagir com ninguém, só com uma máquina. Eu adorei, e aquilo se tornou uma espécie de paixão para mim. Aos poucos, fui adquirindo novas habilidades em computação gráfica e comecei a desenhar meus próprios quadrinhos. Minha mãe sempre ficava brava comigo por eu ficar sentado de frente para uma tela o tempo todo e inventava outras coisas só para me tirar de lá. Por exemplo, uma vez ela convidou nossos vizinhos para irem à nossa casa. Eles tinham um filho que era da minha idade, então meio que forçaram a gente a socializar. Fiquei sentado de frente para o computador e o garoto parecia gostar muito de esportes, pois só falava disso. Em determinado ponto, ele começou a dizer que os caras de computação eram uns nerds e fracotes, e eu disse que os atletas eram todos tolos, e começamos a brigar. Fiquei tão furioso que, quando ele estava saindo do meu quarto, eu o empurrei o mais forte que pude e ele desceu rolando escada abaixo. Nem é preciso dizer que, após esse incidente, nossos vizinhos nem nos cumprimentaram mais. Quando completei 15 anos, meu pai mudou de função no trabalho, e não precisamos mais mudar de cidade o tempo todo. Nós nos estabelecemos em uma cidade pequena, e por algum motivo estranho, meus pais decidiram que seria melhor que eu fosse à escola como todo mundo. Tudo era novo e estranho, e assim que a galera descobriu que eu era um nerd da computação, que tinha sido educado em casa, começou a me tratar como se eu fosse amaldiçoado. Alguns deles faziam pegadinhas horríveis comigo, como colocar cola no cadeado do meu armário ou pintar minha cadeira só para manchar minha calça jeans. Aparentemente, minha mãe esperava que, assim que eu começasse a frequentar a escola, teria um monte de amigos e, quando isso não aconteceu, ela ficou preocupada. E aquilo começou a me incomodar. Uma vez, por exemplo, ela disse que queria comprar roupas novas para mim. Mas quando finalmente conseguiu me arrastar para fora de casa, não me levou para o shopping, e sim para um psiquiatra. Isso me tirou do sério. Fiquei calado durante toda a consulta e minha mãe brigou comigo durante todo o trajeto de volta para casa. Mas ela não se deu por vencida e começou a dar festinhas lá em casa, onde convidava casais com filhos e me forçava a interagir com eles. Só que assim que eles descobriram que eu não tinha nenhuma conta em redes sociais, pensavam que eu era esquisito e me deixavam pra lá. Pra mim isso era ótimo, pois ficava livre para ir para o meu quarto e fazer o que mais gostava, desenhar quadrinhos. Por falar nisso, naquela mesma época eu já tinha juntado dinheiro suficiente para imprimir muitos dos meus gibis em uma gráfica. E no mesmo dia em que estava levando meu trabalho impresso para casa, trombei com ela. A Lea. Tudo caiu das minhas mãos. E a bolsa dela também caiu. E tudo o que estava dentro dela se espalhou pela calçada. Constrangido, pedi desculpas e comecei a juntar tudo, mas percebi que ela tinha pegado um dos meus gibis e estava observando ele com cuidado. Durante um minuto ou dois, só olhei para ela. Por um lado, fiquei indignado por ela ter se atrevido a pegar meu gibi. Mas por outro, ela era a primeira pessoa a vê-lo, então fiquei curioso para saber o que aconteceria depois. Ela demonstrou um interesse vívido nos meus gibis e fez alguns comentários. Aí começamos a caminhar juntos e a discutir sobre eles. E conversamos tanto que nem percebi que já tínhamos chegado à minha casa. Daquele dia em diante, começamos a nos encontrar em cafeterias e às vezes na minha casa. E trabalhávamos juntos na criação dos gibis. Parece que ela também costumava trocar de cidades e de escolas. E os pais dela eram muito parecidos com os meus. Eu tinha só 16 anos na época e ela já tinha 18. E era provavelmente por causa dessa diferença de idade que eu achava tão interessante ficar perto dela. Parece que havia um clube de computação gráfica na cidade e, além de me levar lá, ela também se inscreveu nele comigo, embora não fosse muito fã do mundo dos quadrinhos. Aos poucos, comecei a me apaixonar pela Lea e estava pronto para ser mais que um amigo para ela. Ela percebeu e usou isso a seu favor. Por exemplo, uma vez descobri que ela estava doida para ir à praia. Só que o litoral ficava longe de onde morávamos, e não tinha como chegar lá sem um carro. Eu sabia que meus pais nunca deixariam ir para tão longe sozinho, então menti para minha mãe e disse que precisava do carro para ajudar uma amiga com a mudança dela. Ela ficou tão feliz por eu ter finalmente começado a fazer amizades que deixou na hora. Mas quando a Lea e eu estávamos dentro do carro a caminho da praia, ela começou a me implorar para ensiná-la a dirigir. Claro, eu queria vê-la feliz, mas aí uma coisa deu errado.
Ela se distraiu e bateu em uma árvore, estragando a frente do carro. Eu não podia contar a verdade para os meus pais, então assumi a culpa e eles me colocaram de castigo. Houve alguns casos também nos quais a Léa reclamava por estar sem grana e eu queria ajudá-la. Então eu dava todo o dinheiro da minha mesada para ela e, uma vez ou duas, até peguei dinheiro do bolso do meu pai escondido quando ele tinha. Ele ficou surpreso ao dar falta do dinheiro, claro, e fingi não saber de nada. Fiquei tão orgulhoso por poder ajudar a garota da qual gostava. Mas aí, estraguei tudo quando finalmente resolvi me declarar para a Léa. Um dia, estávamos no meu quarto, tentando pensar em um tema para mais um dos meus gibis. Em determinado momento, ela se inclinou sobre a mesa para desenhar alguma coisa, e o cabelo dela encostou no meu rosto. Mas assim que tentei beijá-la, ela se afastou na hora. Nós ficamos olhando um para o outro durante alguns segundos, mas parecia que uma eternidade havia se passado. Comecei a pedir desculpas e prometi nunca mais fazer aquilo, mas a Léa me cortou e disse que ela é que tinha que pedir desculpas, pelo que estava prestes a me contar. E foi aí que descobri que a minha mãe tinha comprado ela para mim, literalmente. Ela pagou para a Léa me conhecer naquele dia e se tornar minha amiga. E ela até prometeu aumentar o pagamento se ela conseguisse mesmo ser minha amiga. Os olhos da Léa se encheram de lágrimas. Ela implorou para que eu a perdoasse e continuou dizendo outras coisas, tipo que gostava de verdade da minha companhia e tal, mas não dei ouvidos a ela. Eu não acreditava mais nela. Acho que nem preciso mencionar que a botei para fora do meu quarto imediatamente, né? Eu me tranquei lá e não respondi quando minha mãe me pediu para abrir a porta. Ela ficou sem entender, então percebi que a Léa não tinha contado nada para ela. Eu sentia como se o meu mundo tivesse se despedaçado. No começo, tudo o que fiz foi ficar deitado sobre a cama, tentando me livrar das lembranças da minha amiga. E aí, meus olhos passaram sobre a estante onde guardava meu trabalho. Ou melhor, a parte na qual eu guardava os gibis que eu e a Léa havíamos criado juntos. E acabei fazendo uma coisa da qual me arrependerei pelo resto da minha vida. Destruí cada um deles. Daquele dia em diante, procurei nem olhar para minha mãe. E claro, não estava a fim de conversar com ela sobre o que havia acontecido. E fiquei calado. No momento, aquilo a deixou furiosa. Mas depois ela ficou desesperada e me implorou para explicar o que estava me afligindo. E ela e o meu pai até tiraram o computador do meu quarto como castigo e ameaçaram me mandar para um acampamento de adolescentes rebeldes. Mas aquilo não me abalou. Enquanto meus pais estavam pirando, eu só ficava deitado na minha cama olhando para o teto. 2 semanas se passaram, quando, em uma manhã, desci para a cozinha para tomar café da manhã e vi a Léa tomando café e esperando por mim. Eu não tinha intenção alguma de falar com ela, mas alguma coisa dentro de mim não me deixava sair da cozinha. Ela disse que namorava um cara, mas que ele tinha se metido em encrenca. Para ajudá-lo, ela tinha pegado todo o dinheiro que a sua mãe tinha em casa. Mas ele tinha sido preso assim mesmo, e a Léa tinha medo de que a mãe dela descobrisse tudo. Então tinha resolvido dar um jeito de recuperar todo o dinheiro o mais rápido possível. E por um golpe de sorte, a tia dela, que era amiga da minha mãe, contou para ela sobre os problemas que a minha mãe estava tendo comigo. E a Léa teve a ideia de virar minha amiga em troca de dinheiro. Mas quanto mais saíamos juntos, mais ela gostava de mim. Naquele dia, quando eu tinha tentado beijá-la, ela entendeu que tinha que ser honesta comigo. Sei que isso pode soar estranho para você, mas durante o período em que fiquei sem ver a Léa, eu sentia muita saudade dela e achava impossível encontrar outra pessoa com a qual pudesse ser tão próximo quanto era com ela. Então, resolvi dar mais uma chance para ela. Por falar nisso, nós combinamos de não falar para minha mãe que eu já sabia do plano perverso dela para que ela continuasse pagando a Léa pela amizade dela comigo, pelo menos por mais alguns meses. Ela ainda precisava de mais um pouco de grana, e eu continuo sem vontade alguma de conversar com a minha mãe.